Bom dia, querido ouvinte, você que nos ouve pelas redes sociais, você que é um aluno da Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje são 29 de junho de 2025 e estamos estudando a 13ª lição desse trimestre, finalizando assim o estudo do livro de Jó. E o título da lição de hoje é A Sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria de começar essa lição lendo o texto de Isaías no capítulo 45, versículos de 5 a 7, que diz assim a palavra do Senhor através do seu profeta: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que me conheces, para que... O objetivo dessa lição é que você, querido aluno, possa compreender o que é a sabedoria de Deus à luz da Bíblia. Também aprender a confiar em Deus mesmo diante das adversidades, diante das lutas que nos acontecem na vida, e aplicar essa doutrina à vida prática. Mas antes de entrarmos propriamente dito na lição, vamos fazer uma revisão das lições que estudamos ao longo desse trimestre. Nós estudamos no capítulo 1, a primeira lição dessa lição, cujo título foi O Justo Sofrimento de Jó, e que nos dizia assim: a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas se sustenta na confiança em Deus, como exemplificado por Jó, que manteve sua integridade espiritual e perseverou na fé, mesmo em meio às perdas e sofrimentos e incertezas. Ou seja, Jó sofreu muito, mas ainda assim ele não perdeu a sua fé, ele perseverou, ele foi vitorioso, porque ele foi temente e não deixou que a sua fé se abalasse diante daquelas dificuldades que ele estava vivendo. É lógico que aprendemos ao longo do texto de Jó que ele confrontou Deus, que ele questionou Deus, mas ainda assim ele foi um homem justo e não pecou, porque compreendeu depois a sua incapacidade. A segunda lição que estudamos foi o desafio da fé diante da adversidade, né? E que podemos resumi-la da seguinte forma: a fé verdadeira é provada nas dificuldades e deve ser fortalecida em meio ao sofrimento, como exemplificado por Jó, que permaneceu fiel a Deus, mesmo sem entender o seu propósito imediato das provações. É aquilo que estudamos, né? Muitas vezes não podemos compreender o que nos está acontecendo, mas devemos confiar em Deus, devemos colocar todas as nossas situações nas mãos de Deus, acreditando sim que Ele tem o controle, que Ele tem o poder e que está acima da nossa compreensão, muitas vezes, entender o que nos acontece. A terceira lição que nós estudamos foi os amigos de Jó e seus conselhos errados, onde estudamos ali que muitas vezes as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso arredor, tendem a nos julgar, né, quando estamos passando por uma dificuldade, e tendem a nos fazer crer de que se estamos passando por dificuldades é porque Deus está punindo, e isso é uma falsidade, uma coisa errada, é uma falta de sensibilidade. Podemos resumir essa lição da seguinte forma: ao final da lição, os alunos entenderam que o sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado e que devemos ter sensibilidade e sabedoria para oferecer apoio, reconhecendo que Deus pode ter propósitos maiores, e sempre tem, né? E misteriosos, propósitos que são mistérios a nós, são misteriosos a nós, que estão além do nosso entendimento. Vivemos num mundo caído, sim. Estamos sujeitos a muitas coisas, a problemas financeiros, a doenças, a sermos atacados a todo momento, mas isso não significa que estamos sendo condenados, julgados por Deus ali naquele momento, que estamos vivendo punição de Deus. Não é isso. É porque nós vivemos num mundo caído, sim, e estamos sujeitos a essas coisas. E nós temos, sim, que ter confiança e acreditar em Deus sempre. Aliás, o resumo dessa, se pudéssemos
tirar um resumo tremendo do livro de Jó, é isso, é termos fé, termos confiança sempre em Deus, independente da situação que estejamos vivendo. A quarta lição, o silêncio de Deus e a esperança de Jó. Nessa lição, o aluno aprendeu que o silêncio de Deus não significa abandono, mas sim um convite para confiar e perseverar, mesmo sem respostas claras. Além disso, o aluno compreendeu que é possível buscar a Deus e manter a fé, mesmo em meio ao sofrimento e às injustiças. E nós aprendemos que nessa lição foi isso, nessa quarta lição, né? Que é no silêncio ali que Deus respondeu, no silêncio dele, de Deus, né? Que ele respondeu a Jó, que grandes verdades foram ditas a Jó, que foram mostradas a Jó, enquanto ele estava ali naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento, naquele momento de questionamento a Deus. E só depois que passou essa fase de silêncio de Deus, é que nós vemos uma ação direta de Deus ali sobre Jó, quando ele começa a questionar Jó sobre questões da criação e questões da natureza. A quinta lição, nós tivemos o título O Encontro de Jó com Deus. E essa lição, né? Nessa lição, os alunos aprenderam que diante da sabedoria de Deus, diante da sabedoria de Deus, a postura correta que nós devemos ter e devemos adotar é a postura de humildade, confiança e submissão, mesmo sem entender que plenamente os caminhos de Deus, né? Vemos ali que aqueles amigos de Jó ali, né, o confrontaram, o julgaram, o condenaram, não tiveram uma atitude de humildade, uma atitude de empatia para com Jó. E é essa atitude que nós temos que ter diante daquele nosso irmão que está sofrendo, que está passando por problemas, e essa postura de humildade, sabendo que nós não temos o poder, muitas vezes, de entender o que está acontecendo com ele. Temos sim que ter humildade para poder ajudá-lo. E aquele que está passando por um problema, sejam nós mesmos ou terceiros, né? Temos que ter a humildade também de entender que Deus tem o controle de tudo e que nós devemos deixar Deus agir e não nós queremos tomar a dianteira da situação, queremos tomar a frente do problema, querendo agir com nossas mãos. É lógico que tem situações que são simples, nós podemos ir lá e resolver, mas tem situações que são complexas, que estão além do nosso controle, além das nossas possibilidades. E é nesse momento que, conforme diz lá em Lucas, né, no capítulo de Lucas, que o impossível de Deus acontece sobre nossas vidas. Impossibilidades de Deus acontecem em nossa vida. Na sexta lição, cujo título foi A Sabedoria de Deus e a Fragilidade Humana, né? O aluno aprendeu a valorizar a grandeza e a soberania de Deus, reconhecendo a limitação da soberania humana, né? Porque somos limitados, e adotando uma postura de humildade, como falamos na lição anterior, né? Como vimos nessa recapitulação da lição anterior, que devemos ter dependência, confiança no plano perfeito de Deus, que sempre é perfeito. E estamos aqui, sim, para sermos usados por Deus, deixar Deus agir em nossas vidas diante de qualquer situação. A lição 7, né, cujo título foi A Humilhação dos Soberbos e a Exaltação dos Humildes, né? Nessa lição, o aluno aprendeu a importância da humildade diante da grandeza de Deus, que o Senhor resiste aos soberbos e exalta os humildes. Um princípio essencial para o nosso relacionamento com Deus. A gente vimos aí ao longo desse trimestre que as lições elas vão sempre se repetindo nessa questão da humildade, da confiança, que é a fé, né, que nós temos que ter diante dos problemas que passamos na nossa vida, né? E a lição 8, a intercessão pelos outros, nós vimos lá que ao final desse
tremendo sofrimento que Jó passou, ele foi orientado a estar intercedendo pelos seus amigos, né, que tinham cometido aquele ato errado. E eu, pastor José Augusto, acredito que não por intenção, mas sim por uma questão cultural ali naquele momento, né, eles agiram daquela maneira. Eu prefiro acreditar assim. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia deles, porque foi errado o que eles fizeram, né? E pediu que Jó intercedesse por eles e que eles depois fossem oferecer sacrifícios a Deus. O aluno aprendeu que a intercessão, além de restaurar relacionamentos, né, pode liberar perdão e bênçãos tanto para quem ora quanto para quem é alvo da oração. E acreditamos sim, a Bíblia não nos é muito clara com relação a isso, mas que o relacionamento ali, porque eram amigos, eram pessoas próximas de Jó, né? Acredito eu que naquele momento ali o perdão tenha sido liberado e a restauração daquele relacionamento ali, daqueles relacionamentos ocorreu. A lição 9, o papel de Satanás no sofrimento de Jó, o papel de Satanás no nosso sofrimento, né? O aluno aprendeu, os alunos aqui nós aprendemos que embora Satanás possa ter um papel ativo no sofrimento, e vimos ali no começo do livro de Jó, né, Satanás ali tentando incitar a Deus, né, para que tocasse em Jó, para que fosse permitido que Jó pudesse ser provada a sua fé, né? Mas apesar dele ter esse papel ativo ali, Deus sempre mantém o controle e usa até as provações para fortalecer a nossa fé, moldar o nosso caráter e nos abençoar de forma inesperada. E é o que eu sempre digo, é no momento de crise que podemos aprender e aprender muito. Então, se você está passando por dificuldades, se está passando por problemas, se está passando por algum sofrimento, peça orientação a Deus, peça sabedoria a Deus, que lhe ilumine a sua mente, o seu coração, para que você possa aprender, para que ao final deste caminho, deste sofrimento que você está vivendo, você possa ser uma pessoa melhor, você possa aprender, você possa crescer e você possa ter sido amadurecido mais diante desse sofrimento que você está passando. A 10ª lição, nós temos a paciente perseverança no sofrimento, né? E onde o aluno aprendeu que a paciência e a perseverança na fé, mesmo em meio ao sofrimento, são recompensadas por Deus no tempo certo, trazendo crescimento espiritual e bênçãos restauradas, né? A paciência é um fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas. É algo que nós temos que cultivar em nossa vida e temos que praticar e temos que deixar isso florescer sempre em nossos corações. Infelizmente, conhecemos muitas pessoas que, apesar de louvarem a Cristo, apesar de dizerem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, não têm um mínimo de paciência, não conseguem segurar as suas iras, as suas mágoas, as suas mazelas, né? Porque não têm paciência e erram. E acabam sofrendo, pagando um preço caro por conta disso, né? Então a paciência, a perseverança, a mansidão, os frutos do Espírito como um todo, né? São coisas que devemos buscar, porque assim nós teremos vida melhor, teremos uma saúde melhor, conseguiremos viver sim a paz de Deus em nossas vidas. A 11ª lição foi a verdadeira prosperidade, onde aprendemos que a verdadeira prosperidade bíblica vai além de posses de bens materiais, envolve um equilíbrio entre bênçãos materiais, espirituais e resultado da fidelidade a Deus. Eu sempre digo que questões materiais são consequências do nosso relacionamento com Deus, da sabedoria que adquirimos de Deus, e essas coisas acabam sendo acrescentadas naturalmente em nossas vidas, né? Nós não devemos crer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Querido ouvinte, querido aluno, você já se sentiu como se Deus tivesse perdido o controle da sua vida?
ou seja, tudo está dando errado, você está passando por problemas, todas as coisas de ruim te acontecem, você tem aquela sensação de que está sozinho, de que Deus não está se importando com você, com seus problemas, com suas atitudes. Mal você acaba de passar por um problema, outro problema vem em seguida, isso quando não são 2, 3 problemas em paralelo acontecendo na sua vida. Você já sentiu esse problema na sua vida? Pare e pense, se você já passou por esse problema não, se você já passou por esse tipo de situação, por esses momentos em sua vida. O que nós vamos aprender nessa lição de hoje é que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Através do exemplo que nós temos de Jó, em que Deus estava ali atento à realidade, à situação de Jó, nós trazemos para a nossa vida que Deus nunca perde o controle, Ele nunca perderá o controle, mesmo quando tudo parece um caos ao nosso redor, quando parece que o universo todo está conspirando contra nós. E é esse o objetivo principal dessa lição que vamos estudar hoje. O primeiro ponto dessa lição que nós vamos estudar hoje é: Deus é soberano em todas as coisas. Nós lemos lá em Isaías 45, 5 e 7, no começo desse estudo, onde Deus mostra ali para o profeta, que ele era soberano, que ele iria mostrar para o profeta como ele é Deus e que não há nenhum outro Deus. Em Jó 42, 2, nós temos a seguinte palavra de Deus, a palavra de Jó, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum plano, a vontade de Deus jamais poderá ser frustrado. E nós temos que entender que Deus não depende de nada e de ninguém. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, e esses aí são atributos que nós chamamos de atributos incontáveis de Deus, incomunicáveis de Deus. O que significa isso? Que só pertencem a Deus. Outros atributos, como o amor, como a bondade, são atributos de Deus comunicáveis, que Deus compartilhou conosco. Então, nós temos que entender que Deus, ele não depende de ninguém, nunca dependerá de ninguém, porque ele é autossuficiente. Ele tem autoridade total sobre a criação, o tempo e a história da humanidade. Quando o mundo foi criado, Deus já existia, e quando esse mundo terminar, Deus continuará existindo. O tempo é uma questão humana, a qual nós estamos presos ao tempo, algo que é linear, sequencial, que vai acontecendo ação após ação, e nós vamos nessa linha reta, caminhando até chegarmos ao nosso fim, a nossa história aqui no mundo. Mas Deus não. Ele vai continuar, ele vai estar aqui mesmo depois que nós passarmos, Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender, que Deus não depende de nada, de ninguém, que ele é autossuficiente, ele tem total autoridade sobre o universo, sobre a criação, sobre o tempo, sobre a história da humanidade e sobre tua vida, assim também. E eu queria fazer essa pergunta e pedir para que você pensasse aí, no seu momento aí, que você parasse um pouco e pensasse, o que significa dizer que Deus é soberano? Deus é soberano na sua vida? Soberano para mim significa que tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu digo, tudo que eu penso, tem que ser voltado para esse ser que tem um total controle sobre minha vida. Soberano para mim significa isso, que ele é maior do que eu, que ele tem precedência sobre mim, que ele está à frente de mim e que eu sou totalmente dependente de Deus. E como é que isso aí vem outra pergunta muito importante? Como é que isso impacta a maneira como tomamos decisões?
colocamos nossos problemas, as nossas dificuldades, colocamos as nossas decisões na mão de Deus. Quando eu digo na mão de Deus, na ciência de Deus, ou seja, eu coloco diante dele a minha tendência de alguma decisão, peço ajuda a ele, peço a ele que me oriente qual o caminho que eu vou tomar, ou simplesmente eu já saio atropelando o processo todo e tomo eu mesmo as minhas decisões e deixo Deus de lado diante do meu problema. Querido irmão, se Deus é soberano sobre a minha vida, então Ele tem que ter o controle também sobre as minhas decisões, sobre os meus atos, sobre minhas palavras. Ele tem que ter o controle sobre os meus pensamentos. O grande problema nosso é que tentamos agir por conta própria diante de todas as dificuldades, mas nos esquecemos que nós temos que viver para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que ser para Ele, para glorificar o nome dEle. Então, se eu estou no ônibus indo para o trabalho, ou indo para a escola, ou indo para a faculdade, aquilo é um ato que tem que glorificar a Deus. Se eu estou em casa, os meus atos têm que ser direcionados para a glória de Deus. Se eu estou na minha igreja cultuando, prestando esse serviço de amor ao meu Deus, tem que ser para a glória dele. Se eu estou no mundo conversando com as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo e não o têm como Senhor e Salvador, então esse é um ato, essa conversa tem que ser uma conversa edificante para a glória de Deus. É isso que significa Deus ser soberano sobre nossas vidas, e é isso que impacta essa soberania de Deus sobre nós, em que tudo que fazemos tem que ser para a glória dele, tem que ser para a honra dele, e ele tem que ter o controle sobre tudo que nós fazemos. O segundo ponto que vamos estudar aqui nessa lição diz cujo título é A Soberania de Deus não exclui o sofrimento. Nós vamos ler lá um texto muito interessante da palavra de Deus que está em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um mau entendimento aqui desse versículo aqui, que muitas pessoas acham que isso é como se fosse até um talismã, como algum objeto em que a pessoa nunca vai passar por um problema, nunca vai passar por uma dificuldade, só porque é crente, só porque tem o Senhor Jesus Cristo em sua vida, que Ele o adotou como Senhor e Salvador. Mas nós temos que entender que até no meio que Deus usa até sofrimento como ferramenta, para cumprir os propósitos dele. Um dos heróis da fé que eu mais admiro foi Estevão. Foi ali naquele momento um homem que era temente a Deus, que estava tomando pedrada, estava sendo martirizado ali naquele momento, viu a glória de Deus. Então, como é isso? Se ele era um homem temente a Deus, estava tomando pedradas? Sim, estava tomando pedradas. E naquele mesmo episódio ali, nós temos um outro grande personagem bíblico, Saulo, aquele que viria a se chamar Paulo, que naquele momento ali teve um ato muito horrível em sua vida, que foi de permitir, foi de dar o consentimento para que Estevão fosse morto. Mas mais adiante, foi esse mesmo homem, com esse mesmo ato terrível, que foi transformado por Deus, que foi modificado a ponto de ter o seu nome alterado para Paulo. E se hoje estamos aqui falando com vocês, ele teve um papel muito importante, porque foi ele o pai de missões, foi ele que veio ao mundo, Cristo veio ao mundo como Deus, foi crucificado, depois ascendeu ao céu, ele ressuscitou.